Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou o pastor Cristiano e quero convidar vocês para darmos início à sessão solene em homenagem ao Dia da Consciência Evangélica. Solicito a todos que possam colocar seus celulares em modo silencioso ou desligarem, por favor. Convido para compor a mesa o presidente dessa sessão solene, o excelentíssimo senhor vereador e enfermeiro Emanuel Garcia de Amorim. Convido para compor a mesa o presidente da Câmara Municipal de Iuna, o excelentíssimo senhor vereador Rogério César. Convido para compor a mesa os excelentíssimos senhores vereadores. São eles: Everaldo Pereira Sales, Darlan Silva Baglini, Júlio Maria de Oliveira, Paulo Henrique Leocádio da Silva, Maria Miguelina de Lourdes Quintinho, Arilson Ferreira de Oliveira, José Marcos de Moraes, Adriano Salviete da Silva e João Elias Colombo Hostings. Convido para compor a mesa o prefeito municipal de Iuna, o excelentíssimo senhor Wellington Virgílio Pereira. Convido para compor a mesa o vice-prefeito municipal, o excelentíssimo senhor José Elidir Tiengo. Convidamos para sentar as cadeiras reservadas aqui na frente os nossos homenageados dessa noite. São eles: pastor Margarino Celestino de Medeiros, da Igreja Assembleia de Deus; pastor Roger Friaça Coelho, da Igreja Presbiteriana de Iuna; pastor Vicente Lopes de Oliveira, Igreja Ministério Apostólico Mais Vida; pastor Wesley Garcia de Oliveira, Igreja Metodista do Brasil; pastor Rômulo Reis de Almeida, Igreja Porta Formosa; pastor Obedias Gomes de Freitas, da Igreja Assembleia de Deus e Ministério Semear; pastor Geraldo Acácio da Silva, da Igreja Assembleia de Deus; pastor Altemar Luiz de França, Igreja Presbiteriana de Iuna; pastor Nilson Alberto, Igreja Presbiteriana Renovada; ainda pastor Daniel Grazi da Silva, Igreja Maranata; e por fim, aqui na nossa lista, pastor William Silva de Oliveira, Assembleia de Deus, Pequiá. Convido a todos para, de pé, entoarmos o hino nacional. Pirangas, margens, cidades, e um povo heróico brando retumbante, e o som da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e livre.
imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Finalizando aqui a nossa abertura, neste momento passo a palavra para o presidente dessa solenidade, o vereador, enfermeiro Emanuel. Senhoras e senhores, pastores, cidadãos e membros da Comunhão de Deus, boa noite a todos. Antes de iniciar, gostaria aqui de convidar o nosso vice-prefeito, José Oledir Tiengo, para que possa fazer parte da mesa aqui conosco. Declaro aberta a sessão solene em homenagem ao Dia da Consciência Evangélica. Para darmos início, gostaria de convidar os membros da Igreja Porta Formosa, Luciano Reis e Ramela Reis, para que possa fazer a apresentação de louvor. Enquanto eles estão se preparando ali ainda, como de costume, em toda nossa sessão ordinária, o presidente sempre determina para que um dos vereadores possa fazer a leitura de um versículo bíblico, pois nenhuma de nossas sessões é iniciada sem antes nós pedirmos a bênção de Deus. Então, neste momento, eu gostaria de convidar o pastor Altemar França, da Igreja Presbiteriana de Una, para fazer o uso da palavra em referência à palavra de Deus. Pastor, pode ficar à vontade para usar a tribuna aqui, por favor. Boa noite a todos, excelentíssimos vereadores, excelentíssimo prefeito, vice-prefeito, caros colegas de ministério,
irmãos amados, a todos os presentes, que a graça do Senhor esteja conosco nessa noite. Amém. É uma noite muito especial, creio que para todos nós, uma noite que precisa ficar marcada. Eu não sou um cidadão iunense, eu sou um cidadão ecoporanguense, norte do Espírito Santo, embora tenha sido criado em Belo Horizonte. Os últimos 11 anos estive em Porto Seguro e agora 3 anos aqui em Una. E devo já nas minhas primeiras palavras dizer que eu amo essa cidade, eu amo esse povo que me acolheu de braços abertos e de uma forma muito especial a primeira igreja de Una, que tem sido diretamente o meu local de trabalho. Também gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a esse Deus maravilhoso que vive e reina sobre todos nós. Agradecer também ao enfermeiro Emanuel, vereador, pelo convite, pela oportunidade de ministrar essa palavra gloriosa do Senhor. Sem mais delongas, eu quero fazer menção aqui aos meus intercessores, porque eu acredito que todos nós, pastores, temos o nosso rebanho e nós só assim fazemos, e nós só ministramos porque por trás há um grupo de pessoas, irmãos e irmãs, que dobram os joelhos por nós. E comigo não é diferente, né? Uma igreja intercessora, mas eu quero fazer menção aqui também, de forma especial, aquela que tem sido fiel intercessora, a minha esposa, Adriana, já há 22 anos, né? A Deus toda a glória, eu louvo a Deus pela vida dela, e quero fazer menção porque a razão do sucesso, a razão da vitória, é porque esse Deus tem ouvido orações. E as nossas mulheres, as nossas esposas, elas têm sido verdadeiras intercessoras nas nossas vidas. Muito bom. Dito isso, eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Se você estiver de posse da mesma, Romanos capítulo 1. Gostaria que você tivesse a oportunidade aí de olhar para esse texto bíblico. O verso 17, verso 16 e 17, diz exatamente assim, são essas as palavras do apóstolo Paulo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E ele continua dizendo assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quero convidar a todos a que se coloquem de pé, vamos orar, pedir ao Senhor para que ministre, fale conosco nessa noite. Oremos. A Ti toda a honra, Deus, toda a glória nesta noite. Nós o amamos de todo o nosso coração. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos desesperadamente do Teu toque. Precisamos, ó Deus, da Tua orientação. Nós somos necessitados, Deus, da Tua presença, porque sem ela tudo o que é não seria. Pai Santo, no nome santo de Jesus, olha para nós nessa noite. Traga, Deus, compreensão ao nosso coração acerca da verdade da Tua palavra. Que o Espírito Santo, Pai, possa trazer luz a corações, a mentes aqui nessa noite. E a todos quantos ouvirão essa mensagem. Fique conosco, nos ajude no nome santo de Jesus. Amém e amém. Podem se
assentar. Queridos irmãos, o Evangelho é um instrumento poderoso de Deus para alcançar corações que estão necessitados. Ele é um meio pelo qual todos nós podemos chegar ao conhecimento de Deus. É Ele quem nos conduz a quem Deus é, aquilo que Deus faz. Então, falar do Evangelho, na verdade, é falar do presente mais valioso que Ele deixou para nós. É falar das Sagradas Escrituras, das Sagradas Letras, aquelas que penetram o fundo do nosso coração, no mais profundo do nosso coração, no mais profundo da nossa alma, trazendo refrigério, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo cura. E o apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Sabe, irmãos, naqueles dias, nesses em que ele escreveu a carta aos Romanos, a capital do império, ali, naquele lugar, muitos e muitos crentes eram expostos à vergonha exatamente por causa da fé nesse Evangelho. E o interessante é que muitos, por causa da fé nesse Evangelho, perdiam o direito de ir e vir, perdiam o privilégio de estarem com as suas famílias, porque eles eram presos, agrilhoados, perdiam a alegria da vida comum na sociedade. E é neste contexto, então, sabendo de todas as implicações, ele então na sua carta vira e escreve assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho é poder para todo aquele que crê. Eu não me envergonho. E é baseado nessas palavras que eu gostaria de falar nesta noite acerca desse poder. Em primeiro lugar, o Evangelho, ele é poder para transformar as pessoas, ou transformar a realidade das pessoas. Ora, lá em Atos capítulo 3, nós lemos a história de um homem que ele diariamente ficava lá no templo, na Porta Formosa. Qual era a sua expectativa? Era de que alguém olhasse para ele e desse a ele algumas migalhas. Ele era paralítico. Bom, nessa condição, marginalizado, nessa condição, ignorado, ele talvez seria aquela parcela da sociedade que é invisível. A gente sabe que existe, mas ela parece que se torna invisível. E o fato é que na hora nona, por volta de 3 horas da tarde, estava passando Pedro e João para ir para orar no templo, e de repente eles olham e eles escutam um mendigo, um paralítico gritando: me dê uma esmola, me dê uma esmola. O texto diz assim: Pedro e João fitando nele os olhos. Então Pedro diz assim: nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que ele tomou o seu leito e ele passou a andar. Sabe o que aconteceu? Aquele homem que só via as pessoas de baixo para cima, aquele homem que era marginalizado, aquele homem que o que sabia fazer era pedir, agora ele tem uma realidade mudada, transformada. Agora ele tem as suas pernas, agora ele pode produzir, agora ele olha as pessoas de um outro ângulo. A pergunta é: quem fez isso com ele? O Evangelho. O Evangelho. Jesus lá em João diz assim, João, o Evangelho de João, ele escreve assim, lá no seu capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Quem é esse Verbo? Jesus Cristo, a palavra viva de Deus. Ele é o Evangelho de Deus, a palavra verbalizada. E quando Pedro e João pregou esse Evangelho, falou desse Evangelho, a realidade daquele homem mudou. Segundo,
O Evangelho, ele é poderoso para mudar o rumo da nossa história. Ele faz isso com a gente. Ninguém que tenha se encontrado com o Evangelho permanece o mesmo. Ninguém que tenha sido impactado pelo Evangelho permanece na mesma direção. Como exemplo, eu cito o próprio Saulo de Tarso. Certa feita, Atos 9, indo para Damasco, um homem que falava várias línguas, grego, hebraico e aramaico, pelo menos. Um homem que era fariseu de carteirinha. Ele foi educado, instruído aos pés de um dos maiores doutores da sua época, chamado Gamaliel. Um homem que fazia o que fazia por zelo. Então, naquela ocasião, o cristianismo sendo tido como uma seita, e ele então, para barrar o crescimento, ele então começa a perseguir os cristãos. Ele começa a perseguir os crentes, e ele fazia isso com zelo, porque na sua mente, no seu coração, aquilo era errado. E o interessante é que, certa feita, ele indo para Damasco, diz o texto bíblico que de súbito ele viu uma luz, e ele cai no chão, e ele pergunta assim, ele ouve uma voz, e a voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então, meio que assustado, pergunta assim: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E a resposta que ele tem é essa: eu sou Jesus, aquele a quem você me persegue. Mas uma coisa interessante, Paulo não estava perseguindo Jesus, pelo menos no coração dele, diante de tudo que ele sabia, diante de tudo que ele conhecia, ele estava perseguindo uma seita. Mas no dia que Jesus se revelou a ele, no dia que Jesus se mostrou a ele, ele compreendeu que aquele caminho, aquele rumo, o seu propósito não era um propósito que Deus se agradava. E o interessante, amados irmãos, é que no dia, exatamente no dia que o Evangelho cruza o seu caminho, ele muda de rumo. A Bíblia diz que ele perseguia vorazmente a igreja. A Bíblia diz que ele tinha prazer em ver até então esses hereges sendo agrilhoados e levados. Mas no dia que ele encontra com esse Evangelho, no dia que esse Evangelho cruza o seu caminho, tudo muda na sua vida. O texto bíblico diz que ele vai para a casa de um homem chamado Ananias, ou melhor, a um endereço, rua chamada direita, esse é o endereço. O texto diz que Deus mobiliza um homem chamado Ananias, servo de Deus, e diz assim: Ananias, você vai até a rua chamada à direita, porque lá se encontra Saulo. Já há 3 dias ele não come, ele não bebe, ele está sem enxergar, e você vai impor as mãos sobre ele, você vai orar por ele. Ananias diz assim: mas Senhor, eu não posso fazer isso. Esse homem é perseguidor do Evangelho, ele mata os crentes, ele é aquele que vorazmente faz sofrer os teus filhos. Deus vira para ele, Jesus vira para ele e fala assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome aos palácios, aos gentios. E a Bíblia, a partir daí, conta uma nova história de Saulo. Esse homem se torna um apóstolo dos gentios. Esse homem é considerado o maior evangelista de todos os tempos. Esse homem simplesmente, ele se transforma de perseguidor do Evangelho, agora a perseguido por causa do Evangelho. Jesus fala assim: eu vou mostrar para ele como é gostoso sofrer por causa do meu nome. Quando o Evangelho cruza o caminho de alguém, o Evangelho muda os rumos da história desse alguém. Em terceiro lugar, o Evangelho é poderoso para mudar a realidade, para mudar os rumos. Mas o Evangelho é poderoso também para renovar a esperança. E por falar nisso, nós bem sabemos que vivemos num tempo tão difícil, tão adverso.
Quantos que aqui estão agora, nesse exato momento, e talvez não sabem como resolver aquela demanda, talvez não sabem como ou qual caminho tomar para sair daquela situação. Nós vivemos num mundo hoje muito atribulado. As pessoas hoje, elas estão aflitas de alma. As pessoas hoje, elas estão com um turbilhão de alma. Elas não estão tendo paz. As pessoas hoje já não encontram mais as respostas que elas precisam. Ora, me lembro perfeitamente, a Revolução Industrial disse para nós que daríamos uma vida mais tranquila. A Revolução Tecnológica também disse para nós que daria para nós uma vida mais tranquila, mais serena, mas isso não aconteceu. Hoje nós dormimos menos, há muitas e muitas pessoas com insônia. Hoje as pessoas estão com a cabeça mais cheia, elas não conseguem se desligar, seja do WhatsApp, seja do Facebook, seja de qualquer outra mídia social. As pessoas não têm paz. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que o Evangelho, ele renova a nossa paz, ele renova a esperança da nossa paz. E eu vejo isso quando a Bíblia descreve, ou a Bíblia conta a história daquela mulher do fluxo de sangue, lá em Mateus, capítulo 9. A Bíblia diz que 12 anos ela sofria de um fluxo. 12 anos tentando resolver o seu problema. Há um detalhe naquele texto que diz que ela gastou todo o seu dinheiro procurando os bons médicos da época. Ela investiu dinheiro. E ela foi gastando, ela foi tentando de uma forma, tentando de outra forma, certamente indicações, mas o fato é que ela gastou todo o seu dinheiro e o seu problema continuava o mesmo, o fluxo continuava a jorrar e ela estava morrendo aos poucos. Ora, queridos irmãos, quantas e quantas pessoas estão exatamente nessa circunstância, tentam daqui, tentam dali, tentam de um jeito, tentam de outro, e a sensação é que eles estão morrendo aos poucos, até que um dia, no meio de uma grande multidão, com muita dificuldade, ela então, espremendo, ela consegue tocar na orla das vestes de Jesus, o Evangelho. Com muita dificuldade, ela toca, e quando ela toca, imediatamente, a sua vida é curada. Naquele momento, Jesus para tudo e diz assim: alguém me tocou. E um dos seus discípulos dizendo assim: mas Senhor, tem tanta gente ao seu redor, tem tanta gente em volta do Senhor, como o Senhor disse, alguém me tocou? E ele diz assim: não, alguém me tocou de forma diferente, alguém me tocou com fé, alguém me tocou desejoso de ver e viver um milagre. E aí então, a história dessa mulher diz que ela se apresenta: fui eu. A Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas eu imagino que essa mulher teve a oportunidade de expressar a importância daquele toque sobrenatural. Porque é assim, quando o Evangelho entra na nossa vida, aquele que caminha rumo para a morte, agora ele caminha para a vida. Quando Jesus entra na nossa vida, quando o Evangelho cruza o nosso caminho, nós então temos uma alegria de saber que quem está nos direcionando não é uma filosofia mundana, não é uma elucubração humana, mas é a palavra poderosa, é o Evangelho, é Jesus Cristo de Nazaré, é Ele quem nos conduz. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou acabando. O Evangelho também é a revelação da justiça de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho é a revelação da justiça. E justiça é o
preço justo, tem a ver com a medida equilibrada, é a paga justa. E é assim, todos éramos pecadores, devedores, todos estávamos debaixo da ira de Deus, ou estávamos separados de Deus, todos estávamos manchados pelo pecado. Ora, aquele que pecar merece a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí, Deus de forma gloriosa, Deus de forma amorosa, vendo que nós não tínhamos condições de pagar essa dívida, vendo que nós não tínhamos condições de voltar a ter um relacionamento íntimo com Ele novamente, Ele providencia o meio, a forma, Ele envia seu próprio Filho para pagar essa dívida. Isso é justiça. Quem deveria morrer éramos nós, porque fomos nós quem pecamos, fomos nós quem desobedecemos a Deus. Porém, Deus pagou essa dívida está paga, foi isso que Jesus disse. Agora não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque essa dívida, ela foi paga, e essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. Ora, nada mais é do que a palavra, a verdade de que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter esperança, ter uma realidade mudada, ter um caminho diferente, porque o seu único desejo é ter um relacionamento de intimidade conosco. É isso que a igreja prega, é essa a palavra da igreja, e não pode ser outra. Só para encerrar, me permitam, de 1813 a 1873, David Livingstone, um escocês, missionário, pastor. Esse homem foi fazer missões na África. A sua biografia diz que ele estudou medicina, estudou grego, estudou teologia. A biografia dele diz que ele era apaixonado por falar de Cristo, por falar do Evangelho. Isso pulsava nas suas veias. Ele foi para a África, por cerca de 15 anos, ele rodou 48 mil quilômetros falando do Evangelho aos nativos. Eu separei aqui, coisa rápida, algumas palavras dele. Ele diz assim: Deus, me envia para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. E desata todos os laços do meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu. Irmãos amados, para encerrar, Livingstone, na sua morte, os seus amigos, os nativos que o cercavam, dizem que ele foi encontrado de joelhos, com a cabeça sobre as mãos, e aquela era uma posição rotineira dele em momentos de oração, ou seja, ele morreu orando. Diz ainda a biografia dele que os nativos pegaram David Livingstone, abriram o peito dele, arrancaram o coração dele, enterraram debaixo de uma árvore na África, fecharam o corpo, embalsamaram o corpo. Esse corpo levou mais ou menos cerca de 6 meses para ser retornado até Londres. Atualmente ele está sepultado na abadia de Westminster, e lá está escrito assim: o corpo de Livingstone jaz aqui, mas o seu coração está na África, e a sua história clama até hoje. Isso é um desafio para nós, igreja. Sabe qual é a diferença do discurso e da pregação? Sabe qual é a diferença? A diferença é que o discurso, eu posso não ter compromisso com ele, eu posso dizer uma coisa e não viver essa coisa, mas a pregação não. A pregação é alguma coisa que envolve a sua vida, não somente as suas convicções. A pregação é alguma coisa que envolve a sua experiência diária, e Deus tem nos chamado a não fazer belíssimos discursos, não,
Deus tem chamado a sua igreja a proclamar de forma poderosa, de forma voraz, com autoridade, o seu evangelho, porque é isso que a sociedade precisa. Ora, eu digo a vocês, no nome santo de Jesus, a esperança da sociedade não é a filosofia, a esperança da sociedade não é a economia, a esperança da sociedade é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, aquele que muda a história, aquele que muda corações, aquele que está aqui nesta noite, porque o verdadeiro homenageado não sou eu, o verdadeiro homenageado não são os meus colegas pastores, os verdadeiros homenageados não são nenhum de nós. O verdadeiro homenageado é Jesus Cristo, o Verbo de Deus vivo. Então a Ele toda a honra, toda a glória seja dada pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Me permita mais uma oração e agradecer. Vamos ficar de pé, por favor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Obrigado por essa noite, pela vida de cada um. Ajuda-nos, porque nós somos falhos, pecadores. Nós temos, ó Deus, as nossas falhas. Ó Deus, eu e os meus colegas pastores, ó Pai, nós temos as nossas falhas. Eu e os meus colegas pastores precisamos da Tua graça, precisamos da Tua unção, precisamos, ó Deus, de que o Senhor olhe para nós de uma forma especial. Eu e os meus colegas pastores, ó Deus, fazemos a mesma oração de Livingstone. Senhor, leve-nos para onde o Senhor quiser, desde que o Senhor vá conosco. Coloque qualquer peso sobre nós, desde que o Senhor nos ajude a carregar. Mas por favor, não desate o laço que nos une ao Senhor. Tenha misericórdia de nós. No nome santo de Jesus te oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer pela palavra ao pastor Altemar e gostaria neste momento de convidar então os membros da Igreja Porta Formosa, Luciano Reis e Ramila Reis, para que possa fazer a apresentação. Graças a todos, música para o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Tenho certeza que está todo mundo feliz de estar aqui nessa casa, né? Casa de leis, mas agora neste momento é um templo aonde, né, que nós sabemos que onde tem verdadeiros adoradores, o Espírito Santo de Deus habita. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo de Deus está falando em cada coração. Já falou através dessa palavra maravilhosa. Aleluia. Eu tenho certeza que Ele ainda vai falar até no final deste culto, né? Essa reunião tão especial. Fico grato também pelo esse momento oportuno de reunir os pastores. Isso é muito bom, irmão. Isso aí está na Bíblia, né? Ó, que bom que suave que os irmãos vivem em união. É muito bonita essa união. Vamos louvar? A obra do Senhor ninguém pode parar, pois a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições, foram levados para o fogo, lançados na cova dos leões. Mas Deus sempre levanta servos que não têm medo, pois estão em oração.
Agradecemos a participação dos membros da Igreja Porta Formosa, o Luciano e a Râmala, por nos abrilhantar com este louvor. Neste momento, eu irei passar a palavra aos membros da mesa diretora por 3 minutos, para que possam fazer uso da melhor maneira possível. Então, eu gostaria aqui de passar a palavra ao nosso vice-prefeito, José Ledir Tiengo, para poder usar, se assim o desejar. Pode ficar à vontade para usar a tribuna. Boa noite a todos. Eu quero justificar o meu atraso. E na hora que eu estava chegando ali no estacionamento, eu recebi até então uma ligação do senador Magno Malta. E aí eu explicando para ele que estava vindo aqui e tal, ele ficou muito feliz, mandou um abraço a todos e disse que ainda hoje vai colocar também o nosso povo nas orações dele. Então, gente, estou muito feliz de estar aqui hoje. Como é que eu vou dizer? Apreciando a presença dos pastores, dos líderes das nossas igrejas. Eu sei, gente, que eu estou devendo visita ainda a porção de vocês ainda, líderes de igreja. Já visitei uma porção, mas são muitas. E se Deus quiser, eu ainda vou chegar na igreja de vocês, ainda vou visitar ainda. Os compromissos são muitos, mas eu assumi esse compromisso, eu devo esse pouquinho a todas as igrejas, eu vou visitar a todas elas. Então, estou muito feliz de saber que vocês vieram aqui também nessa Casa de Lei fazer uma visita para nós. O meu muito obrigado e voltam sempre. Uma boa noite. Passa a palavra neste momento para o prefeito municipal, excelentíssimo senhor Wellington Virgílio Pereira. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Eu verdadeiramente declaro aqui que eu entreguei minha vida ao Senhor Deus. Amém. Toda a honra e glória para Ele. Amém. Eu agradeço a oportunidade, presidente da sessão, aqui representando todos os senhores vereadores, agradeço ao Ledil, parabenizo a todos os irmãos presentes, especialmente os pastores, líderes das igrejas, que estão aqui nesse momento representando todos os outros pastores, todos os irmãos que por um motivo ou outro não estão presentes. Dizer que é muito importante termos a noção exata de que tudo é projeto de Deus em nossas vidas, inclusive o local e a designação na qual cada um de nós estamos. Toda autoridade provém de Deus, e é muito importante nós sabermos que o princípio da sabedoria é o temor a Ele. Então nós precisamos ter a noção exata de qual Deus nós estamos servindo, para que nós verdadeiramente entregamos nosso caminho a Ele. E nessa oportunidade, eu gostaria de somente registrar o agradecimento no nome da administração municipal, em nome da comunidade unense, ao trabalho de evangelização e muitas vezes o trabalho anônimo que cada um dos senhores, senhoras, membros das igrejas tem feito. Primeiro, orando. Nós precisamos de oração. Precisamos de líderes políticos, precisamos das funções públicas, nós precisamos de oração, para que Deus efetivamente esteja no coração de cada um de nós. Porque a teoria é uma coisa, a prática que cada um de nós executamos é totalmente diferente. Então nós só queremos agradecer nesse momento, do fundo do nosso coração, dentro da possibilidade que Deus está dando para a gente estar aqui nesse momento, ao trabalho feito diuturnamente por cada um dos pastores que estão aqui e os que não estão, mas estão representados. Porque só os senhores sabem efetivamente o trabalho árduo que é, os desafios constantes
em todas as áreas. Portanto, nada substitui a oração, nada substitui o trabalho que é feito pelos pastores, pelas igrejas no município de Una. Portanto, nenhuma instituição é tão importante quanto as instituições, as igrejas que realmente oram. Nós tivemos a oportunidade de servir a Polícia Militar por 30 anos. Portanto, eu sou testemunha de que não adianta viatura, não adianta arma, não adianta poder público, se efetivamente Deus não guardar a cidade. Então, essa dívida o município de Una tem com cada um dos senhores, cada um dos irmãos que oram. Nas madrugadas, nas noites frias, a qualquer hora do dia, quando o coração sente desejo, de estar orando pela cidade. Que nós temos que ver não é a denominação política, nem uma denominação religiosa, e sim o Deus único e vivo e verdadeiro que nós servimos, e é a cidade do Iuna, nossa sociedade, nosso ser humano, independente se reside no perímetro urbano, na zona rural, se é um homem, se é uma mulher, qualquer gênero, qualquer condições econômicas. Portanto, muito obrigado por tudo que os senhores e senhoras têm feito por Iuna. Porque efetivamente, se não fosse o trabalho de evangelização, de assistência, o Iuna realmente não seria um município próspero, não seria um município referência a nível do Caparaó, como é hoje. Então, nosso muito obrigado a cada um dos senhores, parabéns à mesa diretora, à Câmara Municipal por essa iniciativa. Dizer que o município de Una hoje tem condições, nós agradecemos isso a Deus, de que nós efetivamente pagamos todas as dívidas do município. E nós temos condições hoje de que, se for desejo dos pastores, para o mês de dezembro, em comemoração ao Dia da Bíblia, nós poderemos fazer uma grande festa, com o apoio do município e com certeza também da Câmara Municipal. Nosso muito obrigado e o poderoso Deus abençoe cada um de vocês. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Arilson Ferreira de Oliveira. Primeiramente, uma boa noite a todos. Parabéns, vereador Manuel, pela belíssima homenagem. Essa homenagem, como o pastor disse, essa homenagem é para Cristo. Vocês, pastores, amigos, representando a Cristo. Mas quem é prestigiado hoje mesmo somos nós, com a presença de vocês. Muito obrigado, não vou tomar o tempo porque tem mais gente para falar. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Darlan Silva Barglini. Quero cumprimentar o vereador Emanuel, assim cumprimento toda a mesa. Quero cumprimentar o pastor Geraldo Acácio, meu amigo, assim estarei cumprimentando todos os pastores e evangelistas. Esse é um momento não só de homenagens, mas também de uma união entre diversos títulos de igreja, né, que estão aqui hoje representadas. Acredito eu, né, que as igrejas, no quase todo, o principal trabalho é evangelizar e também fazer um trabalho social, né? E isso, quando se unido à política, as coisas ficam melhor, eu acredito. Também trago aqui pastor Altemar, não é isso? Ele disse que a vivência do Evangelho, não é isso? Muitas das vezes tira, né, o nosso direito de ir e vir. É verdade, pastor? E ainda vou mais além. Acredito, né, que quando você se disponibiliza a vivenciar o Evangelho e a pregar o Evangelho, muitas das vezes temos a nossa vida sucumbida, né? Então,
eu parabenizo, né, o desafio que cada um dos senhores tem pela igreja, né, porque pastorar não é fácil não. Parabéns a todos e muito obrigado pela palavra. Passo neste momento a palavra para o excelentíssimo senhor vereador Júlio Maria de Oliveira. Excelentíssimo presidente dessa sessão solene, Emanuel, a toda a mesa diretora, aos pastores que fazem parte do destaque, representando todas as questões religiosas do nosso município, ao público presente também, muito obrigado por tudo, pela presença. Também gostaria apenas de dizer que o Estado, hoje nós políticos, né, com o cargo estamos, não somos, sim, estamos políticos hoje, mas o Estado é um Estado laico, onde que todos, né, todas as denominações estão presentes nas nossas entidades. Quero cumprimentar o meu amigo, o pastor William, de Pequiá, né, um jovem que todos conhecem. Em nome dele, cumprimento a todos os pastores que estão representando. E também, aproveitando a oportunidade, quero convidá-los, porque em Pequiá, sexta-feira, a partir das 19 horas, será feito o primeiro encontro, a primeira vez que nós realizaremos também uma homenagem aos pastores, a todas as religiões que estarão reunidos lá em Pequiá, né? Vai ser um dia de oração, vai ser um dia fantástico, aonde que nós em Pequiá também realizaremos sexta-feira esse encontro com todas as religiões evangélicas, o dia do evangélico em Pequiá. Será pela primeira vez em Pequiá e gostaríamos de contar com a presença de todos vocês. Uma boa noite e sejam bem-vindos a Pequiá. Bom, neste momento, então, nós iremos passar as homenagens. Eu vou me dirigir. Vai falar no final. O presidente sempre fala no final. O presidente sempre encerra. Bom, vamos então iniciar aqui o procedimento de nossa cerimônia, sessão solene, em homenagem ao Dia da Consciência Evangélica, no qual nós comemoramos no dia 20 de julho, que é o nosso feriado municipal. Primeiramente, eu gostaria de dizer e justificar que todos os pastores da nossa comunidade de Una merecem e também são reconhecidos a esta homenagem. Só que, como não temos condições de apenas uma sessão dar esta oportunidade e prestar essa homenagem a todos, então nós neste momento não vamos dizer que escolhemos, né, não os melhores, mas escolhemos os que estavam mais próximos de nós, enquanto amigos, enquanto companheiros do nosso dia a dia e do nosso convívio. Então, com certeza, teremos outras sessões solenes em homenagem ao Dia da Consciência Evangélica e outros pastores estarão aqui recebendo na oportunidade a homenagem também deste poder legislativo. Como o nosso vereador Júlio, lá do distrito de Pequiá, já disse, na sexta-feira o distrito estará comemorando esse Dia da Consciência Evangélica. Será um dia de grande louvor, um dia de grande festa, um dia de muita oração
de muitas bênçãos, de muitas glórias. E neste dia, a pedido do vereador, nós estaremos fazendo a entrega, então, da homenagem oficial, né, ao nosso pastor William, lá de Pequiá. Ou seja, então o nosso pastor vai receber a homenagem lá no seu distrito, frente à sua comunidade, às suas ovelhas, pastor. Então eu gostaria de chamar aqui à frente o pastor Daniel Grazi da Silva, pastor da Igreja Maranata, para poder receber essa homenagem. Gostaria de convidar o vice-prefeito Ledil Tiengo para que comigo pudesse fazer a entrega desta homenagem. Neste momento, eu convido o pastor da Igreja Ministério Apostólico Mais Vida, Vicente Lopes de Oliveira, e convido o vereador Júlio Maria de Oliveira para comigo fazer a entrega desta homenagem. Convido o pastor Wesley Garcia de Oliveira, pastor da Igreja Metodista do Brasil, e convido o prefeito municipal, o senhor Wellington Virgílio Pereira, para comigo fazer a entrega da homenagem. Convido o pastor Obedias Gomes de Freitas, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semear. E vou convidar o vereador Darlan Silva Barglini para comigo fazer a entrega. Gostaria de convidar para receber a sua homenagem o pastor Rômulo Reis de Almeida, pastor da Igreja Porta Formosa, e convido o vereador Arilson Ferreira de Oliveira para comigo fazer a entrega desta homenagem. Gostaria de convidar à frente o pastor Roger Friaça Coelho, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e convido o presidente desta Casa de Leis, o vereador Rogério César, para comigo fazer a entrega desta homenagem. Gostaria de convidar à frente o pastor Altemar Luiz de França, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e convido o
presidente desta casa, Rogério César, para comigo fazer a entrega desta homenagem. Gostaria de convidar à frente o pastor Geraldo Acácio da Silva, pastor da Igreja Assembleia de Deus, e convido aqui o vereador Júlio Maria de Oliveira para comigo fazer a entrega desta homenagem. Gostaria de convidar à frente para receber a sua homenagem, pastor Margarino Celestino de Medeiros, pastor da Igreja Assembleia de Deus. Gostaria de convidar o vereador Darlan Silva Barglini e o vice-prefeito José Oledil Tiengo para comigo fazer a entrega desta homenagem. Gostaria de convidar à frente pastor Nilson Alberto, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, e convido o vereador Arilson Ferreira de Oliveira e o prefeito municipal Wellington Virgílio Pereira para comigo fazer a entrega desta homenagem. Neste momento eu irei conceder a palavra por 2 minutos para cada um dos homenageados, para que possa fazer seus devidos agradecimentos e também se apresentar, né? Eu iria fazer essa apresentação individual de cada um, mas eu considerei melhor que cada um dos senhores pudesse se apresentar, de onde é a sua naturalidade, há quanto tempo está no município de Una, há quanto tempo está frente à igreja. Então, eu convido, neste momento, vou fazer aqui pela ordem, pastor Vicente, para poder fazer uso da palavra. Pode ficar à vontade, de pé, por favor, para que a câmera possa pegar melhor para as pessoas que estão nos assistindo. Incrível vai ser pastor falar 2 minutos, né? Eu quero ver se eles vão conseguir isso, mas tá bom. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite aos pastores, boa noite a todos os presentes, boa noite àqueles que nos acompanham pela internet. Eu sou o pastor Vicente, sou do Ministério Apostólico Mais Vida, pastorei essa igreja há 8 anos, sou natural do Rio de Janeiro, mas passei a minha infância toda em Una. Na minha adolescência eu tive que voltar para o Rio e voltei para Una, tem 8 anos que eu estou aqui de volta. Queria usar esse tempo que foi concedido aí para, primeiro, agradecer a essa ousada ideia
que Deus deu para vocês. Não veio do coração do homem essa ideia. Foi Deus que quis assim. Foi Deus que fez assim. Porque o dia do evangélico não podia mais uma vez passar desapercebido e em branco na nossa cidade. E nada melhor que nós venhamos aqui comemorar isso. Então, como o pastor Altemar disse, eu acho esse dia um marco, uma oportunidade que Deus está dando para nós pastores, para mudar a história dessa cidade. Eu quero aproveitar para falar com os pastores. O que nos une é maior do que o que nos separa. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Placa de igreja não pode nos separar. O prefeito colocou aqui à disposição uma data, uma possível comemoração do dia do evangélico, e por sinal, é um dia depois do clamor por Iúna. E esse ano é o 5º clamor, Dilene? 5º clamor por Iúna. E nós 5 anos que nós tentamos reunir esses mesmos pastores e não conseguimos. Mas hoje prove a Deus juntar os pastores aqui, e nós não podemos mais ser omisso a isso. Deus, ele tem um chamado. Pastor, o evangelho é poderoso. Que palavra sobrenatural. Mas nós devemos ser ousados e corajosos. Martin Luther King fala uma frase que eu tenho essa frase comigo. Pior do que o grito dos maus é o silêncio dos bons. A omissão dos bons não pode mais acontecer. E Iúna clama para que o povo evangélico vá para as ruas. E Iúna clama para que os pastores se juntem e nós sejamos um só povo, servindo a um só Deus. E volto a dizer, o que nos une é maior do que o que nos separa. Muito obrigado. Boa noite a todos que estão presentes nesta casa. Cumprimento o presidente da sessão, assim cumprimento toda a mesa, nosso excelentíssimo prefeito. Sou o pastor Rômulo Reis, presidente ali do Ministério Porta Formosa, nascido de Iúna, filho desta cidade maravilhosa, resido ali no bairro Quilombo, onde nós temos também o nosso ministério ali, e Deus tem nos honrado poderosamente naquele lugar, E eu agradeço a Deus pela vida de cada um que teve essa iniciativa de podermos estar nesse dia, reunidos aqui, de alguma forma glorificando o nome do nosso Deus, que é o mais importante no nosso meio aqui, agradeço a Deus pela vida dos nossos vereadores, por essa iniciativa de poder homenagear a nós, homens de Deus, pastores, ministros do Evangelho, que tão duramente levamos a palavra de Deus aos corações, que não é fácil, como nosso vereador Darlan já disse, não é fácil pastorear, E para terminar minhas palavras, eu quero deixar só um versículo do Salmo 127, o qual até o nosso prefeito já citou um pedaço dele lá, e diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Se Deus não estiver no controle de tudo, em vão trabalham aqueles que estão edificando essa casa. Todo momento da nossa vida, temos que ter Deus no controle de tudo. Deus tem que ser o controle. Se não for isso, não dá nada certo. Se estamos aqui, é porque Deus está no controle das nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Quero dar o meu agradecimento à mesa, ao senhor presidente Emanuel. Eu sou o pastor Roger, sou natural da cidade de Iúna. Voltei agora para Iúna, retornei para a minha cidade agora para estar pastoreando juntamente com o pastor Altemar, ali na primeira igreja presbiteriana de Iúna, pastoreando ali os jovens, lutando ali o bom combate juntamente com o nosso pastorzão aqui, com o nosso amigo pastor Altemar. E esse é um tempo de festa, um tempo de celebração, porque a mensagem pregada falava de um contexto onde a igreja era perseguida, E hoje a gente está aqui num contexto completamente contrário, um contexto onde o governo chama a igreja para parabenizar a igreja pelo trabalho. Um dos temores que a gente tem é de chegar diante de uma praça e ser rechaçado diante de um trabalho evangelístico. Mas, pela minha surpresa, em todos os lugares que eu estive aqui em Iúna fazendo trabalho evangelístico com jovens,
Em todos os lugares eu fui bem recebido, em todos os lugares as pessoas trataram bem, receberam bem, nos acolheram bem. Isso mostra que a cidade é uma cidade que, mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as adversidades, é uma cidade que tem colocado um propósito que é Deus em primeiro lugar. E que Deus possa continuar sendo o primeiro lugar dessa cidade. Que Deus continue sendo o primeiro lugar do coração de vocês, vereadores, primeiro lugar do coração do prefeito, do vice-prefeito, primeiro lugar do coração de todos aqueles que governam não só essa cidade, mas o nosso país. Porque a maior solução para os nossos problemas é o nosso Deus. Deus, então, nos abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez, eu sou o pastor Altemar. Eu já estou em Una há 3 anos, esse é o 3º ano, ali à frente da primeira igreja presbiteriana de Una. Gratidão, muita gratidão. Diz um sábio que os valores de um homem conduzem os passos desse mesmo homem. Então, quando a Casa Legislativa para prestar um momento solene e se ocupar de uma homenagem como essa, isso diz um pouco acerca dos valores dessa Casa Legislativa. Eu creio piamente que nós, pastores, membros de igreja, estamos diante de homens que foram levantados por Deus. Eu creio nisso. Porque os magistrados ou aqueles que o governam são ministros de Deus. Mas eu quero dizer a vocês que vocês estão diante de homens de Deus, pastores, ministros, que falam em nome de Deus. Quando você se dispõe a fazer um momento como esse, vocês estão dizendo: nós queremos saber o que Deus pensa. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Então, que seja um marco na nossa vida. Muita gratidão eu sinto na minha alma ao vereador Emanuel. Parabéns, parabenizo a toda a Casa Legislativa, parabenizo a todos que compõem a mesa. E para encerrar, faço das minhas palavras as palavras do pastor Vicente, né? Tantos pastores que eu não conheço, 3 anos não conheço, nós temos os nossos trabalhos, as nossas ocupações, né? O pastor Margarino, que eu acho que só vi umas 2 ou 3 vezes e nós não tivemos a oportunidade. E eu não quero sair daqui sem dar um abraço em cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Eu não recebi esse papel, mas sexta-feira, se Deus quiser. Meu nome é William, eu estou há 1 ano e meio em Pequiá, trabalhando ali na primeira Assembleia de Deus que pertence ao campo de Manhuaçu. Sou filho de Una, nascido e criado na primeira Assembleia de Deus, também pertencida ao pastor Margarino. Inclusive, se estou aqui até hoje, primeiramente a Deus, segundo ele, o pastor Geraldo Acácio. Deus abençoe a vida dos senhores. Se eu estou aqui é por causa de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe essa Câmara, que abriu a porta para Deus. O pastor Altemar disse bem, vocês estão diante de homens de Deus. E diante desse projeto, vocês abriram a porta para o Espírito Santo. E nós sabemos que aonde o Espírito de Deus está, alguma coisa tem que acontecer. E essa cidade, ela é sustentada por causa de cada homem desse que está aqui, por causa de cada pastor, por causa de cada membro dessas igrejas aqui em Una. Então eu acredito, Deus tem suprido a necessidade de Una, Deus tem suprido a necessidade de Pequiá, porque ainda existem homens e mulheres que oram e clamam o nome do Senhor. Paulo disse bem, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, e a igreja do Senhor aqui nessa terra, a igreja que está aqui em Una, faz parte dessas coisas loucas, que um dia vai morar no céu e vai poder adorar Jesus Cristo de face a face. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom, boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora também da Câmara.
e quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus, porque é o que nós mais precisamos nos dias que nós estamos vivendo, né? Essa paz que conforta o nosso coração. O meu nome é Daniel Greiser da Silva, sou pastor da Igreja Cristã Maranata, que este ano completa 50 anos de existência, e nesses 50 anos vem proclamando a volta do Senhor Jesus. Como o pastor disse aqui, um dia nós estaremos na eternidade louvando para todo sempre o nosso amado Salvador Jesus Cristo. E o nome Maranata quer dizer exatamente isso, o Senhor Jesus vem. Eu sou natural de Manhuaçu, mas sou iunense de coração, porque há 30, 40 anos praticamente eu moro aqui. Só nasci lá praticamente. Nasci, fiquei 1 ano e vim para Iuna. Então a minha terra do coração é Iuna. E há 8 anos atrás o Senhor me levantou para o ministério. Me chamou para o ministério. E eu quero dizer isso, o ministério, pastoreio de ovelhas, não é simplesmente uma vocação ou um preparo humano, mas, sobretudo, é um chamado de Deus para cuidar de um rebanho que é dele, não é nosso, é dele. São almas, são vidas que precisam, por muitas vezes, de uma palavra, precisam de um conselho, e louvado seja o nome do nosso Deus que nos chamou para esta importante missão. Então, meu agradecimento à mesa, meu agradecimento a todos, e que o Senhor possa realizar maravilhas na vida de cada um aqui. A paz do Senhor Jesus a todos. Quero cumprimentar os senhores vereadores, prefeito, plenário. Sou o pastor Obedias Gomes, sou de Ibatiba, e no ano de 2008, dia 5 de julho, eu cheguei em Una, pertinho, e já estou aqui na cidade há 10 anos, né? Pastoreando, pregando a palavra do Senhor. Temos demais congregações nos demais municípios aqui, círculo vizinho, e o Senhor tem nos honrado de uma forma tremenda. E eu fico feliz por esta homenagem, pelo vereador Emanuel, pela iniciativa. Estava falando aqui com o pastor Margarindo como é importante esse espaço, né? E como o pastor que ministrou a palavra, homenageado aqui é Jesus, né? Nós estamos aqui representando a Ele, né? Então, eu quero agradecer, dizer que a nossa igreja está localizada no bairro do Quilombo, a nossa sede, na Avenida São Vicente de Paulo, número 330. Nós estamos ali e faço das palavras do pastor Vicente as minhas, que venha ver em nós união, unidade. Faço parte desse conselho de pastor de Una, faço parte do conselho pastoral de Ibatiba também, pois tem um trabalho lá, e vai ter um grande evento em Ibatiba agora, para a semana próxima, e que nós não viemos deixar passar. Notei bem a palavra do prefeito, e que nós possamos procurar, e não deixar passar em branco, né? Que nós possamos usar esse dia para propagar, apregoar o ano aceitável do Senhor. É a oportunidade que nós temos de estar aqui, de ouvir e analisar e depois nos unir, né? Priorizar esses feriados que tem nesse município, para que nós possamos sair à praça, fazer grandes eventos, podemos falar para a multidão, porque esse é o objetivo da Igreja do Senhor, pregar a palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Nesta oportunidade, eu quero cumprimentar todas as pessoas presentes com a paz do Senhor. A Câmara Vereador, nosso presidente da Câmara, também nosso irmão, companheiro Emanuel, por essa iniciativa, e também o nosso companheiro, nosso prefeito, e nosso amigo de Deus de 20 anos, também o nosso vice-presidente, que é o vice-prefeito, que é o Ledil, que fomos de adolescente
juntos, podemos estudar os primeiros dias, os primeiros anos, nós estivemos juntos, e eu quero dizer aos irmãos que sou pastor Margarino, conhecido quase por todos, e eu pude ter o privilégio de ser vice-presidente da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que de Una, e há 22 anos sou presidente. E Deus tem nos abençoado, temos uma amizade estreita aqui em Una, e eu estou maravilhado, né, por dizer ao pastor B. Dias, que eu já, como pastor presidente há 22 anos, nunca tinha presenciado, certo, esta comemoração, este apoio, certo, de estarmos juntos aqui nesta noite, nunca tinha presenciado até hoje, não. Estou muito feliz com isto, e para nós é uma honra muito grande, certo, meus queridos? Vale a pena nós estarmos juntos, unidos, estar sempre orando pelo nosso município, para o nosso querido prefeito, que está à frente deste município, nossos vereadores, que vem trabalhando e desempenhando um trabalho brilhante aqui no nosso município. Por isso, para mim, é uma felicidade muito grande. E diz a palavra de Deus, a Bíblia, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso está sempre sendo nas nossas vidas como desbravadores, não é isso? Lutando em prol da obra de Deus e com apoio, porque nós, se não tivermos apoio, não temos condições de vencer também, não é isso? Nós temos tido isso, temos gozado deste privilégio do apoio aqui do nosso município, também dos nossos vereadores, para dizer também do nosso companheiro prefeito, que sempre tem nos apoiado, sempre a gente tem conversado, ele está sempre juntos, e esta harmonia, certo, meus irmãos, nos faz muito bem. Que Deus abençoe todas as pessoas presentes, que possamos estar sempre juntos na fé, na comunhão, diante de nosso Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado. Amém. Boa noite a todos. A paz, a graça e a misericórdia do nosso Deus esteja com cada um de nós aqui presente. Amém? Meu nome é Wesley, né, tem ali a minha princesa, a rainha do meu lar, Gabriele, né, minha esposa, e chegamos aqui em Una há pouco mais de 6 meses. Na verdade, dia 12 de fevereiro, né, nós estávamos chegando aqui. E Deus tem nos dado a graça de pastorear a Igreja Metodista, a qual eu já tenho pastoreado há 10 anos, na região de Minas Gerais. Deus confirmou um chamado já há mais de 20 anos, missionário na minha vida, e usando a palavra do fundador da Igreja Metodista, John Wesley, nós acreditamos que a nossa paróquia é o mundo, né? Ele disse isso sobre o sepulcro do seu pai, aonde a cidade em que ele fora convidado para pregar não o aceitou, então ele foi para o cemitério, e sobre o sepulcro do seu pai ele pôde ali pregar e anunciar as boas novas de salvação, né? Dirigindo ao Poder Legislativo, à mesa aqui presente, a palavra, né, em 1 Timóteo capítulo 2, diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Por isso estamos felizes por poder estar aqui com vocês, abençoando e sendo abençoado, né? Eu fico feliz por poder estar conhecendo os demais irmãos, amigos, pastores, né? É importante que nós entendamos que Deus ele tem nos chamado para ser companheiros, né, de caminhada. Então é um prazer muito grande, né? Estamos há pouco tempo, né, mas queremos ter também o prazer de abraçar, de conhecer, de conviver com cada irmão aqui. E eu queria apenas fazer menção para todos os amigos e irmãos aqui presentes de um texto, talvez, primeiro versículo que nós aprendemos na igreja, que é João 3,16. O amor de Cristo que se revelou ao mundo e nos salvou. Mas nessa noite eu queria destacar para todos aqui presentes, 1 João 3,16. Nós já fomos alcançados, nós já fomos restaurados pela graça do Senhor Jesus. E em 1 João 3,16 diz assim: conhecendo o amor nisso, que Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelo nosso próximo. Que nós possamos nos amar e nos respeitar, fazer dessa cidade,
fazer desse Estado merecedor do nome que tem. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e a acolhida de todos aqui, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Nós louvamos a Deus e cumprimentamos a Sua Excelência, o presidente da sessão, Emanuel, e agradecemos pela homenagem. E cumprimentando ao senhor, cumprimentamos aos demais vereadores, a Sua Excelência, senhor prefeito, o presidente da casa, Deus abençoe, e aos senhores pastores e ao plenário, que Deus abençoe a todos. Sou o pastor Geraldo, tenho o prazer de estar ao lado do meu pastor presidente, pastor Margarino, como o segundo vice-presidente do campo, ajudando nessa grande tarefa que Deus nos colocou. No ano de 1961, Deus deu para a Iuna um presente, e esse presente está aqui para poder notificar as grandezas de Deus. E deixo para todos os pastores e para todos nós aqui presentes nesta Casa de Leis. Queremos deixar Jeremias 29, versículo 7, que diz o seguinte: orai pela paz da cidade, ao qual vos fiz transportar, porque se a cidade tiver paz, nós também teremos paz. Então, senhores pastores, aqui presentes, os que estão ausentes, devemos estar orando pela paz de Iuna, para que Deus continue abençoando as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos, a graça e paz, ao nosso vereador que nos honra nesta noite com essa homenagem, ao seu prefeito, a todos, boa noite. E eu me sinto assim muito honrado aqui no meio dos meus colegas. E eu quero dizer que nós estamos aqui representando todos os outros irmãos pastores que não estiveram aqui hoje, que lutam conosco nessa cidade em favor da salvação de almas. Eu me faço acompanhar da minha esposa, que eu digo que é sofredora 2 vezes, porque é esposa de pastor e mãe de um vereador que é presidente da Câmara de Anchieta. Então ela sofre 2 vezes. E dizer também que nós, pastores, e vós, homens públicos, receberam um chamado de Deus. Então nós estamos no mesmo barco, navegando no mesmo mar. Quando nós vamos bem, o povo nos aplaude, e vós também. Mas quando vamos mal, o povo joga pedra na gente. Mas fomos chamados, e ninguém pode negar isso. Eu acredito que vocês, homens públicos, deveriam a cada dia procurar estar mais perto da gente, nós pastores, porque temos o mesmo chamado. Isso sem importar qual a sua bandeira religiosa. Nós, quando esquecemos de orar por vocês, Deus nos avisa: ore pela paz na cidade. Então vocês estão cobertos de orações por intermédio desses pastores e dos irmãos que reúnem com a gente. Mas nós dependemos de vocês, assim como já foi dito aqui hoje, que nós temos acesso livre para realizar os eventos que são das causas evangélicas, e nós estamos ganhando aqui um presentão nesta noite. Agora, nós precisamos abraçar esse presente, coisa que nós estamos aqui há 1 ano e 7 meses, ainda não vimos ainda essa união pastoral efetiva. Eu faço apelo, como fez nosso pastor Vicente, para que nós possamos nos unir, porque daqui a pouquinho nós vamos subir todos para a glória e precisamos estar juntos. Que Deus abençoe vocês e toda essa casa, que a bênção do Senhor possa ser decorrente de todas as reuniões aqui, é o que nós desejamos em nome de Jesus. Então, já partindo para o nosso encerramento, gostaria de passar neste momento a palavra para o presidente desta augusta Casa de Leis, vereador, Sua Excelência Rogério César. Eu vou ser bem breve. Meu boa noite a todos. Cumprimento aqui a mesa ao nosso presidente de honra, vereador Emanuel, pela brilhante homenagem prestada a todos, tá? E aos pastores aqui eu quero estender ao pastor Margarino, porque se hoje nós fôssemos chamar todos os pastores, vários estariam aqui e lotar essa casa, porque já passaram, pelos ensinamentos do Senhor,
na Assembleia de Deus, tá? Quero homenagear todos os pastores que não estão presentes também, porque, como disse o vereador Emanuel, nós não caberia aqui, né? Eu acho que hoje as pessoas que estão passando os ensinamentos de Deus são vários, e várias pessoas estão buscando o ensinamento. Então, quero aqui agradecer a cada um pelo trabalho prestado pelo povo que tanto sofre com políticas, né, com discriminações, e o ensinamento de vocês tem elevado a autoestima dessas pessoas na luta pelo amor a Deus. Então, muito obrigado a todos pela presença. Peço encarecidamente que sempre nas pregações de vocês, não esqueçam realmente do legislativo, do executivo, que nós precisamos muito das orações, porque muitos querem ajudar, mas muitos querem atrapalhar, como é no legislativo, executivo, também na parte cristã. Então, muito obrigado a todos, sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis, e parabéns a todos que estão aqui e a todos que estão em casa, que não puderam estar aqui, a todos os pastores. Meu boa noite a todos. Convido o excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis para que possa tomar assento na presidência por uns minutos. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria aqui de convidar, então, o pastor William Silva de Oliveira, juntamente o vereador Júlio Maria de Oliveira, para que possamos fazer uma entrega simbólica da homenagem para ficar constado aqui nos anais desta casa. E oficialmente estaremos entregando lá em Pequiá, no dia a homenagem oficial. Bom, iniciando a minha fala, eu gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que, para mim, é um momento de imensa satisfação, alegria e emoção, pois reunir neste momento, no Poder Legislativo, homens de bem, que levam e pregam a palavra do Senhor Jesus, não é todo dia que nós conseguimos fazer esse brilhantismo, que com certeza foi Deus que tocou no coração de cada um de nós para que estivéssemos aqui neste momento. Eu gostaria aqui de cumprimentar o presidente desta Casa de Leis, o vereador Rogério César, e na oportunidade agradecê-lo por me conceder a oportunidade de presidir essa sessão solene em homenagem ao Dia da Consciência Evangélica. Assim também saúdo os nobres vereadores aqui presentes, vereador Arilson, vereador Darlan, vereador Júlio. Também saúdo o nosso prefeito municipal, o Wellington, e o nosso vice-prefeito, Ledil Tiengo. Especialmente, gostaria aqui de citar cada um dos senhores que nos abrilhantam com vossas presenças neste dia de hoje. O pastor Margarino Celestino de Medeiros, pastor Roger Friaça Coelho, pastor Vicente Lopes de Oliveira, pastor Wesley Garcia de Oliveira, pastor Rômulo Reis de Almeida, pastor Obedias Gomes de Freitas, pastor Geraldo Acácio da Silva, pastor Altemar Luiz de França, pastor Nilson Alberto, pastor Daniel Grazi da Silva e o pastor William da Silva de Oliveira. Em nome de todo o Poder Legislativo,
Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de leis. E ressalto que esta casa é de todos os senhores. Gostaria de agradecer a presença de todas as senhoras e senhores que aqui estão em nossa galeria. A todos que estão nos acompanhando neste momento pela TV Web, que nos acompanham, e desejo a todos vocês a glória e a bênção e a paz de Deus. Gostaria de citar, como o pastor Vicente disse, não foi por um acaso e não foi o homem que fez com que essa sessão solene acontecesse. Realmente foi o tocante de Deus, quando tocou no coração do irmão, de um amigo, Gideão, que chegou para mim e me disse: Emanuel, teremos o feriado da consciência evangélica e o que poderemos fazer para não deixar que esta data possa ser passada em branco. E ele fez a sugestão para que nós pudéssemos realizar esta sessão solene em homenagem ao Dia da Consciência Evangélica. E ainda fui até um outro amigo, Margarino Júnior, que poderia, neste momento, ter também encerrado aquela ideia de fazer uma sessão solene em homenagem aos nossos pastores ao Dia da Consciência Evangélica. Então, quando fui até ele, enquanto amigo, por ele ser um amigo, por já ter trabalhado junto comigo, então levei a ele a ideia e a sugestão de estarmos realizando essa sessão solene. E naquele mesmo instante, ele me incentivou, me apoiou e disse que realmente seria muito importante e válido que esta sessão acontecesse. Então, realmente, foi Deus que quis e manifestou para que essa sessão pudesse estar acontecendo. E o quão bom que hoje nós temos aqui, né, o pastor Wesley, da Metodista, recém-chegado ao nosso município de Una. Acredito que muitos pastores ainda não tiveram a oportunidade de o reconhecer. Então, esta também é uma oportunidade para que possamos congregar em comunhão na paz do nosso Senhor Jesus. E, como o pastor Altemar disse, o Evangelho ele transforma. Então, esta é a oportunidade de cada um de nós nos transformarmos interiormente, para que possamos dar as mãos e seguirmos em uma única direção, que é a direção da verdade e da luz do nosso Senhor. É seguir em direção à caminhada do bem, porque, como todos já disseram, toda honra e toda glória ao nosso Senhor. E sem a Ele, nós não conseguiremos chegar a lugar algum. E eu gostaria de dizer e parabenizar a iniciativa da Adilene, que iniciou, como disse o pastor Vicente, o clamor por Iuna. Momento oportuno, momento único, no qual todos nós podemos nos reunirmos para aclamar a Deus e pedir a Ele a sua paz. Porque hoje nós vivemos um momento conturbado, onde o mundo é tomado pelo ódio, pelo desamor, por guerras, por mortes, por depressão, aonde temos um mundo do tráfico de drogas, das pessoas que não têm o amor no coração. E nós só iremos conseguir atingir cada uma dessas pessoas através da palavra de Deus. Não existe outro instrumento se não for a palavra de Deus para atingirmos o coração
de cada uma dessas pessoas que tem o ódio, que tem o rancor, o amargor no seu coração. Nós só conseguiremos trazer essa pessoa para a presença de Deus através de cada um dos senhores que escolheu ministrar a palavra de Deus para todos nós. E eu gostaria de fazer uma reflexão, porque todos nós, quando estamos na igreja e já conhecemos as pessoas ou os visitantes que ali vão, todas essas pessoas são muito bem-vindas. Mas eu faço a reflexão: será que nós estamos preparados para receber um mendigo, uma pessoa que passa fome, uma pessoa maltrapilho, a entrar na igreja e ela ser bem recebida? Então, que nós possamos fazer essa reflexão, porque muitas das vezes Deus coloca uma palavra para que cada um dos senhores pastores façam, e por um acaso, aquele mendigo, aquele maltrapilho passando na porta da igreja, ele escuta aquela palavra, que é o chamado de Deus, mas quando ele entra à igreja, muitas das vezes, nós não estamos preparados para receber essa pessoa. Então que possamos fazer essa reflexão, porque é essa pessoa que muitas das vezes adentra a igreja, precisando apenas de uma palavra, de qualquer um dos irmãos que ali estão na igreja, e às vezes aquela pessoa precisava de uma oração, porque ela estava pronta para cometer um suicídio. E muitas das vezes, quando aquela pessoa que ali entra e não recebe a palavra de Deus, ela sai dali e comete o ato de suicídio ou um outro ato desgraçoso que Deus não tem a direção para ele. Então que possamos abraçar de fato, realmente, estes irmãos que realmente precisam de nós. Então que Deus possa tocar no coração de cada um dos senhores pastores, no coração de cada um dos senhores que aqui estão, que Deus tem uma missão para cada um de nós. Eu gostaria de agradecer aqui os nossos convidados que nos deram a graça, o Luciano Reis e a Ramla, com este louvor, que aqui foi muito bem apresentado pelos dois. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aqui ao pastor Cristiano, que nos deu a graça de ser o nosso mestre de cerimônia. Novamente agradecer ao amigo e irmão Gedeão, ao amigo Margarino Júnior. Gostaria aqui também de agradecer a presença do meu pai, Antônio Manuel, que está aqui presente. Muito obrigado, meu pai. Ressaltar que teremos na sexta-feira esse dia de louvor, esse dia de oração lá no distrito de Pequiá. Então ficam todos os senhores e senhoras convidados para participar também desta bênção e dessa graça de Deus. E para terminar, eu gostaria aqui de terminar com o seguinte salmo, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Então, nada melhor do que, neste momento, nós nos entregarmos para a presença de Deus e vivermos essa graça e essa união que Deus nos coloca. Porque, como já foi dito por alguns dos senhores, não é a bandeira religiosa que nos salva. O que nos salva é a fé, é a nossa presença em nosso amado e bondoso Senhor Jesus. Então, que essa união, que aqui hoje os senhores estão, que os senhores possam aproveitar a oportunidade que Deus colocou na vida dos senhores para que pudessem estar aqui hoje e que possam a cada dia mais fortalecer este trabalho social que cada um dos senhores realizam frente à igreja. Porque quantas vezes o poder público, o poder legislativo é falho,
e também não consegue alcançar e dar conta de todo este trabalho social. Mas são os senhores e todos os membros da igreja que, junto com os pastores, fazem e desenvolvem esse trabalho social. Não só durante o dia, não só durante a noite, mas quantas madrugadas muitos dos senhores estão subindo ao monte, orando e clamando a Deus para que a paz reine sobre a terra. Quantos trabalhos são feitos de madrugadas, igual nós tivemos no ano passado, palavras de paz, palavras de amor, colocada em todos os pontos no nosso município. Então isso é quando Deus está mostrando para todos nós que nós temos que nos amar mais, que nós temos que ser mais irmãos na fé e na presença do Senhor Jesus Cristo. Agradeço novamente a presença de cada um dos senhores, de cada uma das senhoras, e que Deus continue sempre abençoando a cada um dos senhores, a família, o lar, que Deus possa sempre ofertar o alimento e a bênção por toda a graça e por toda a glória. Muito obrigado a todos, boa noite a todos. Neste momento, então, para podermos encerrar, eu gostaria apenas de ressaltar que estes pastores que aqui estão recebendo a homenagem é extensivo a todos os outros pastores que aqui não puderam se fazer presente neste momento para receber essa homenagem. Apesar destes 10 estarem aqui recebendo a homenagem, mas esta homenagem é extensiva a todos os homens de bem. Nada mais havendo a tratar nesta sessão solene, declaro encerrados os trabalhos do dia de hoje e gostaria de ressaltar e fazer um convite a todos vocês para que possam participar da nossa sessão ordinária que irá acontecer no dia 30 de julho do ano de 2018. Sejam sempre todos bem-vindos a esta Casa de Leis, pois esta casa é de todos vocês. Boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Muito obrigado.